Diversas campanhas educativas vêm sendo realizadas para conscientizar a população a respeitar o trânsito. Procuram fundamentalmente evitar acidentes e envolvem empresas públicas e privadas. Este é nosso assunto aqui no Mídia, que recebe Rodrigo Marqueschi e Magda Lamborghini. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Mas antes de conversar com vocês, a gente vai ver o que algumas pessoas acham que está faltando no trânsito. Nosso problema aqui no Espírito Santo é que o capixaba, às vezes, ele é muito sem educação para dirigir, tá? E às vezes as pessoas que têm um poderzinho aquisitivo, eles abusam muito do trânsito. O pedestre, por exemplo, ele não respeita a faixa de sinalização. Ele entra às vezes sem estar consciente do que se os carros estão parados ou não para poder atravessar, né? Às vezes onde tem sinalização, o semáforo, eles querem atravessar também sem prestar atenção, como se fosse uma faixa de pedestre, né? E outra coisa também que nessas vias aí, às vezes uma via que tem 3 faixas, esses motoristas de carro pequeno, eles invadem o ponto de ônibus, né? E você precisa parar 2, 3 vezes, 4. Isso aí eu acho que deveria ter uma prioridade o pessoal que depende do ônibus, porque o tempo que você fica parando ali 2, 3 vezes ali, você está atrasando o passageiro que às vezes tem uma hora marcada, ele não tem condições de pagar um táxi, né? Você acha que os motoristas estão dirigindo bem? Eu, na minha opinião, não acho. Muitos não estão respeitando corretamente o pedestre. Por quê? O que eles fazem? Muitas vezes eles abusam, né? Por causa da pressa. Então eles não respeitam. Muitos não esperam o pedestre atravessar, né? Andam apressados, estressados. Isso mais. E você respeita a sinalização? Eu procuro respeitar. Sempre? Como motorista e como pedestre, eu procuro. Por que as pessoas mudam de comportamento no trânsito? Várias coisas influem, né? A pressa, o fator físico, o fator psicológico, mas o motorista deve ter prudência, ter calma, respeitar a regra do trânsito. Eu não acredito que haja o desconhecimento, e sim o desrespeito às normas de trânsito. Apesar de alegarem, né, a ignorância, de não conhecerem as regras, todo mundo conhece, você é bem preparado. O que está faltando realmente é se conscientizar, respeitar e ser mais educado com o outro. Magda, uma pesquisa da prefeitura mostrou que as pessoas não têm usando cinto de segurança aqui em Vitória. Porque as pessoas, mesmo sabendo que é para o bem delas, não seguem as leis. Na realidade, as pessoas precisam ser necessariamente estimuladas o tempo inteiro. Esse é o comportamento do brasileiro, não só o capixaba. O brasileiro, ele precisa de ter estímulos, então a gente tem que estar sempre lembrando da importância do cinto, sempre fazendo essas pesquisas, mostrando para a população, não só o cinto, nesse caso a gente fez a pesquisa, apontou o cinto como o principal fator, né, que as pessoas não estão utilizando o cinto de segurança, mas também tem um outro segundo fator que dirige falando ao celular, que também é uma infração de trânsito. Então o que a gente está fazendo? Levando essas informações para a população e trazendo essa população para refletir do descumprimento dessa norma, que geralmente acaba ou numa fatalidade ou num acidente grave onde vai ter alguém sequelado. Antes de tirar a carteira de habilitação, as pessoas têm que fazer aulas de cidadania no trânsito. O que vocês acham dessa aula? Bom, no meu entendimento, existe um grande problema hoje no Brasil, que é o processo de formação do condutor. O condutor está muito preocupado em tirar a carteira e não aprender de que forma de dirigir de forma segura, de forma cidadã, de forma que ele dê oportunidade às pessoas circularem no trânsito. Porque trânsito, a gente tem que estar lembrando, não é condição só do veículo, é condição de toda uma população que mora na cidade, que abriga na cidade. O veículo é o tipo de transporte que essa pessoa utiliza, mas a gente tem pessoas que andam a pé, de bicicleta, com outros tipos de modal. E todo mundo circula nessas vias públicas. Então a gente tem que ver o trânsito dessa forma, não simplesmente algo mecanizado, que é o transporte, que é o carro, utilizado pelo carro. E vivendo o que a Magda falou, concordo plenamente com ela, eu acho que essa educação deveria começar um pouco mais cedo, não apenas na época de tirar a carteira. O jovem começa a se preparar com o trânsito como condutor. Então, acho que de forma transversal já deveria ser ensinado nas escolas a matéria trânsito. Então, talvez por isso tantos acidentes, né? Porque as pessoas, ao tirarem a carteira, elas não levam para fora do papel os ensinamentos das aulas. Não, elas só levam para aquele instante
em que elas estão sendo preparadas para tirar sua carta de habilitação, mas elas não têm tempo suficiente de conhecer e aplicar esse conhecimento, esse desenvolvimento. Isso que o Rodrigo fala, da importância das pessoas já saberem, desde a idade da infância até a idade adulta, já vir se acostumando com esse tema trânsito, já vir aplicando esses conceitos de um trânsito cidadão, um trânsito seguro, essa forma diferente de enxergar o trânsito. As pessoas hoje estão dando muita importância ao trânsito porque a gente sabe que o trânsito é o que mais mata, depois dos homicídios, o que mais mata são o trânsito. Então, por isso que estão se preocupando com o trânsito. Tá? Então, o que a gente tem que trabalhar agora, nós que somos dessa batalha da educação de trânsito, da batalha do trânsito mais humano, mais cidadão, mais respeitando mais as pessoas, a gente tem que também estar fazendo com que a gente aplique isso lá na infância, desde 6 anos de idade, eu diria até antes disso, né, Rodrigo? Desde que a criança começa a ir para a creche, ela começar a ter esse conceito de mobilidade cidadã, de entender como é que é esse transportar dela ou andar dela dentro da cidade. Magda, as estradas capixabas não estão num nível bom de condução dos motoristas. Você acha que as estradas têm atrapalhado o trânsito, tem causado acidentes, a falta de sinalização nas estradas? O que é mais grave hoje, né? Eu não diria nem a falta de sinalização. A gente observa que as estradas, elas, pelo menos na região sudeste, né, onde a gente está situado, elas são bem sinalizadas. O grande problema das estradas é que elas são mal conservadas, né? Mas o grande problema mesmo que acontece em decorrência das vítimas de trânsito que a gente vê não é nem o estado de conservação, e sim o excesso de velocidade. Antes da gravação, eu e o Rodrigo, a gente estava conversando que antigamente existiam aulas para rodovia, para tirar a carteira, e hoje não tem mais, né, Rodrigo? Eu acho que você falou interessante, né, nessa parte da via, que o condutor ele culpa muito a via, a sinalização, mas é comprovado que em 90% dos acidentes a culpa é do condutor. A via já está ali, ou seja, que ela esteja deficiente, um exemplo que me falam muito aqui é a curva do Saldanha, né, que ela é feita de forma errada, mas a curva já está lá. Se você fizer a curva, que nem a Magda falou, com a velocidade compatível com aquele local, você vai evitar o acidente. Então o motorista ele transfere a culpa de si próprio para um terceiro, para a via, para a sinalização. Se ele adequar exatamente o comportamento dele, ele vai evitar acidente, ele tem como evitar o acidente. Vocês acham que o teste do bafômetro é eficiente? Com certeza, ele é comprovado, tá? Ele mede a quantidade de álcool no sangue, seria aceitável até 0,29, acima de 0,3 no sopro, tá? Na medida, no caso do sanguíneo, seria 0,6. Ele é totalmente eficaz, não há como ele dar errado, ele é certificado pelo Inmetro e a pessoa deve fazer o exame, tá? Se o policial abordar, ele vai convidá-lo a fazer o exame, e ele deve fazer esse exame que com certeza vai acusar se ele ingeriu ou não uma quantidade suficiente para poder dirigir o veículo. Magda, você falou do Madrugada Viva. Ele é um projeto desenvolvido aqui na Grande Vitória. Ele pretende alcançar outras regiões, outros municípios? Quando a gente saiu do Detran, né, que eu me desliguei do Detran em janeiro desse ano, nós já deixamos o projeto implantado em 10 municípios de todo o estado do Espírito Santo, contando com a Grande Vitória, mais Linhares, Cachoeiro, Colatina, Guarapari, então, e também o São Mateus. Então a gente deixou isso implantado, isso está acontecendo, a gente vem acompanhando, isso está acontecendo. E também tem os outros projetos, né, que é o Praia Viva, que acontece na região das praias, na época do verão, e o Montanha Viva, que acontece na época do inverno. Então, ao todo, esses projetos, que é o controle do álcool e direção, abrange 35 municípios, né? Então você vê aí que não dá 50%, mas a maioria dos municípios capixabas estão atendidos pelos programas e eu acredito que o Detran vai continuar expandindo esses programas para atender a todos os municípios. A gente vai fazer um breve intervalo e volta para conversar com Rodrigo Marqueschi e Magda Lamborghini sobre o papel das campanhas educativas. Até já!
E começamos este bloco com mais uma participação, desta vez de quem está nas ruas, cuidando exatamente de trânsito. Temos muito problema de a ignorância, né, por parte dos condutores, muitos condutores alterados, muitos exaltados. Às vezes a gente chega para conversar, nós chegamos para conversar amigavelmente e eles nos recebem, né, com uma maneira grosseira, nos tratam mal, mesmo você falando num tom baixo, falando de maneira sábia, né, educada, e você percebe que mesmo assim ele não se contenta e tenta se exaltar, tenta, né, brigar, ele não quer aceitar nossa maneira de educar, ele não quer aceitar os nossos conselhos, não quer acatar. Né? Esses são um dos maiores problemas no trânsito, a falta de educação, a falta de informação, a falta de conhecimento da lei por parte do condutor. Muitos não conhecem quase nada da lei, não conhecem a lei mesmo. Magda, Rodrigo, vocês viram na entrevista do guarda, ele falou que está faltando um pouco da educação, está faltando os pedestres, os motoristas saberem um pouco das leis de trânsito. Vocês acham que as campanhas dão conta dessa conscientização? As campanhas têm um papel específico que é de estar lembrando a população das normas de trânsito. E também de estar educando aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, né, de receber nenhuma informação de trânsito. Por exemplo, um condutor que passa por um curso, que passa por todo o processo para tirar sua carteira de habilitação, tornar apta a tirar sua carteira de habilitação, ele tem todas as informações. Essa pessoa não falta conhecimento e nem informação. O que a gente vê mesmo que falta é cumprir a norma, é cumprir a lei, é cumprir obedecer a legislação de trânsito, né? Você, Rodrigo? Eu vejo isso também, eu vejo que não está faltando informação. A pessoa tem consciência, ela está desrespeitando por livre e espontânea vontade. Ela está burlando a legislação de trânsito, não pela falta de informação. A informação, a mídia tem feito bastante, várias campanhas, o governo nas três esferas também tem feito esse trabalho. Você vê desde o Denatran, os órgãos estaduais e municipais. Então, conhecimento a pessoa tem. O que ela sempre quer é dar um jeitinho, né? Levar melhor, passar um sinal. Ele confunde o amarelo, não sei, eu vejo muito isso no Brasil. O amarelo é prepare, atenção, preparar. Aqui a pessoa vê o amarelo, o que ela faz? Acelera antes que fique vermelho. Então o que está faltando é justamente isso, é uma reeducação do motorista. Rodrigo, são tantos acidentes, o que você acha que falta para as pessoas terem consciência de que a vida delas é importante? É justamente isso, ela tem que perceber que o bem maior que ela tem é a vida dela. Então quando o trânsito, ele não permite erro. Né? Não é igual um esporte que você pode ir lá perder um gol. No trânsito você errou, é fatal, você não tem duas chances. E grande parte, esse público muito jovem, né, que está assistindo a gente, universitário, eles têm uma grande virtude que é um grande defeito. Eles acharem que não vai acontecer com eles. Sempre achar, não, meu colega vacilou, ele deu azar. Não, comigo isso não vai acontecer. Então eu queria dar um alerta para vocês que estão assistindo, pensa bastante nisso, você mesmo pode ser vítima. Aquela cervejinha que você tomou a mais, não dirija, né? Parece chato falar isso, né? Um piloto falar, não corra. Corra, sim, no lugar certo, vai no autódromo, vai no cartódromo, faça a sua atividade no local que é permitido. Agora na rua não corra, bater racha, isso é babaquice. É curioso o fato de você ser piloto e querer fazer com que os motoristas deixem de dirigir tão rápido como eles dirigem, né? Porque para você ser piloto, você é preparado durante vários anos. Não é 30 horas numa autoescola, você prepara ao longo de uma carreira. Então, ou seja, o próprio piloto, foi interessante, a gente estava conversando isso antes, vários na Fórmula 1 hoje têm motorista. Quando eles pegam o trânsito, eles colocam alguém para dirigir para eles. Por quê? Na corrida não vê ninguém na contramão, todo mundo conhece, respeita a regra, o bem maior que eles se preocupam é com a vida deles. Já na rua não. O acidente de trânsito, infelizmente, está muito banalizado. O próprio nome acidente está errado. Muitas vezes no acidente, a pessoa pegar alcoolizada, dirigir, ela não cometeu um mero acidente. Tá? Isso para mim foi um crime de trânsito. A consciência de qualquer pessoa começa quando ela é criança, né? Como é que vocês trabalham com as crianças?
Nós da prefeitura temos assim muita atividade lúdica, né? A criança, você tem que estar sempre trabalhando essas atividades para ela melhor entender e assimilar esse conhecimento que ela está recebendo. Então a gente tem assim, desde de oficinas de desenho e pintura, até mesmo brincadeiras com a própria faixa de pedestre, que é o ambiente mais natural para a criança do que o próprio carro, né? E a gente também está preocupado ali em conduzir um pedestre, não um futuro motorista, né? Então é essa a nossa preocupação. Todo mundo é pedestre e vai morrer pedestre. A gente, em algumas condições, a gente é motorista, né? Condições que a gente precisa sair da nossa casa com o nosso carro, essas coisas assim. Mas a nossa essência, a gente é pedestre. Então a gente tem bastante trabalho, a gente tem um trabalho que a gente faz junto com as escolas, com os professores, e quem administra tudo isso é a educação de trânsito da prefeitura. E a gente também está já pensando em fazer uma praça de trânsito, né? Com apoio da prefeitura, uma praça municipal de trânsito, onde a gente possa estar ali levando as crianças já para ter essas primeiras noções e contato com o trânsito, mas assim de uma forma segura, inserindo elas nesse contexto do respeito ao trânsito, mas de uma forma respeitando principalmente o pedestre. Rodrigo, você falou do simulador de trânsito para crianças universitários. Conta como é que funciona esse projeto pioneiro. Nós temos 2 projetos, né? Um seria o simulador de trânsito, que a gente acha muito interessante porque não é a criança se tornar um motorista, e sim o quê? Ela aprender desde cedo as regras do trânsito, e o grande efeito que ela tem é tornar-se multiplicador com os pais. Que ninguém melhor para corrigir um adulto do que o próprio filho. Então a criança, quando ela exercita um simulador, ele é um ambiente virtual, onde ela vai perceber o que é a importância de você respeitar o limite de velocidade, não ultrapassar o sinal vermelho, respeitar a faixa de pedestre. Então são várias ações que ela vai participando virtualmente, e ela vai perdendo ponto por aquilo que ela fizer errado. Por exemplo, se ela passar na frente de uma escola acima de 20 por hora, ela é parada. Então a criança ela aprende ludicamente, brincando, né, as normas do trânsito, e ela vai agir com o pai. Esse é um projeto do simulador de trânsito, tem feito muito sucesso, a gente fez em várias empresas, em várias faculdades, é um trabalho voluntário. E o outro trabalho nosso é uma revistinha, que foi uma ideia de uma criança de 7 anos, que eu achei interessantíssima. Nós vamos nas escolas, fazemos a palestra, damos um tema. A primeira foi atravessando a rua e a segunda foi no banco de trás. Então, a criança na escola, ela vai dissertar sobre aquele tema, no linguajar dela. E a melhor historinha dessas escolas todas, ela vai ser publicada na próxima edição, e esse aluno que escreveu essa história sai como personagem principal de uma história em quadrinho. Então, ele tem um efeito muito mobilizador com a família, com a escola e a sociedade em geral, porque ela pode ser desenvolvida junto com os pais. Então, nessa hora, o pai está relembrando, né? A gente fala muito em educação, está relembrando coisas que às vezes ele esqueceu e não está colocando em prática. E uma coisa interessante que a Magda falou no começo, desde os 6 anos de idade, a gente aprende. Eu assisti uma palestra, foi uma mãe que ela perdeu um filho, o Tiago, né, da Vida Urgente, e ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Com quantos anos você começou a aprender a dirigir? Com 2 anos, 3 anos. Por que é interessante isso, esse raciocínio? Quando você tem 2 anos, você está dirigindo, seu filho está no banco de trás do seu carro, ele está observando tudo o que você faz. A criança está ali colada vendo o pai fazer. Então, se você passar no sinal vermelho, se você ceder limite de velocidade, aquela criança está aprendendo aquilo. Por mais que você fale, a sua ação fala mais alto. Eu acho tão importante quando eu trabalho com crianças, é o trabalho com o idoso. Vocês têm algum trabalho com o idoso? Nós temos um trabalho específico com o idoso. Por que a gente sentiu essa necessidade de fazer esse trabalho com o idoso? Porque um dos grandes níveis de atropelamento é com o idoso, pessoas acima de 60 anos de idade no município de Vitória. Mais de 20% dos nossos óbitos no trânsito do ano passado foi com o idoso. Então, e por que o idoso, né? Porque o idoso, aí a gente tem que lembrar, como que era a cidade quando essas pessoas eram jovens? Como que era a cidade, era formatada quando essas pessoas aprenderam a dirigir? Como que era o Código de Trânsito na época dessas pessoas? Porque o código agora, o novo código é a partir de 1998. Então muita coisa mudou, muita coisa que não existia passou a existir. A questão do cinto de segurança, a questão de enfatizar o respeito à faixa de pedestre. Então toda essa sinalização nova, essa tecnologia nova que tem no trânsito, o idoso ele não acompanhou. E ele precisa se adaptar a essa nova cidade para que ele tenha esse comportamento salutar no trânsito. Então, às vezes, ele está fazendo a travessia daquela forma que ele aprendeu lá no passado. Só que a quantidade de carro que tem é muito maior. Ele, às vezes, não consegue interpretar o que o sinal de trânsito diz. Parece óbvio para a gente que no vermelho você tem que parar, mas ele se confunde. Qual o vermelho
Qual o vermelho? É para o carro ou para ele? Quando que é para ele, quando que é para o carro? Por quê? A maioria dos nossos idosos, a gente também tem que entender isso, né? Que também não tem, que são analfabetos. Não sabe, às vezes, desenhar o próprio nome, porque vem de uma outra história, de uma outra realidade, de uma outra cultura. Então, a gente também tem que olhar para essas pessoas, porque o idoso, ele anda a pé. Ele tem essa questão de querer passear, como ele já fez todos os seus compromissos, já está aposentado, então ele tem essa relação com a cidade, de estar andando, de estar fazendo o seu lazer a pé, e é aí que, fazendo a sua compra, e é aí que acontece o atropelamento, né? Então a gente tem que trazer esse idoso para a cidade ver, para a cidade saber que ele existe, colocar ele se movimentando na cidade, mas também de uma forma segura. Então a gente tem um trabalho que a gente fez agora, que é a Cidadania em Trânsito com os Idosos, inédito no país. No Brasil não está trabalhando o idoso, a prefeitura já se preocupou com isso, porque quando a gente começou a analisar os números de atropelamento, a gente viu que o grande atropelamento é com o idoso. Então a gente está trazendo, e mulheres, tá? Idoso e mulheres. Aí por quê? Porque elas saem mais de casa, elas têm mais atividades do que o homem, né? Tem um outro tipo de comportamento. Então a gente está fazendo são 12 horas aulas o curso, eles aprendem aí questões básicas de sinalização, em que momento que eles fazem a travessia da faixa de pedestre, em que momento que eles podem estar entrando dentro do ônibus, como que eles vão entrar dentro do ônibus, a compra, parece assim, aonde que eles carregam a compra, de que lado do braço eles carregam a compra, aí depende da forma com que ele está na pista, de que momento que ele está na pista, porque até isso, às vezes, o carro passa, pega nessa compra e sai arrastando o idoso. Então, essa cautela toda a gente tem que ter, e também ensinar para eles essas regras básicas de sinalização que eles não foram instruídos, né? Porque ou não passaram por nenhum curso, ou a cidade era diferente do que é hoje. Então a gente tem esse trabalho, essa preocupação. Ontem, né, que foi dia 2 de maio, foi a primeira turma que a gente certificou, um trabalho com 45 idosos, a gente já está indo para a segunda turma, que agora no dia 15 de maio a gente já tem a formação dessa segunda turma, e eles têm esse efeito multiplicador de estar levando para a comunidade onde eles estão inseridos essas informações e também de estar trabalhando as ações educativas. A gente tem agora um trabalho com o Dia das Mães, onde essas senhoras vão estar ensinando as suas mães, muito interessante isso, a como carregar os seus filhos no carro de forma segura, que é no banco de trás, no carrinho de bebê, né? Na cadeirinha de bebê, no buster, quando a criança não dá o tamanho correto. Então, essas vovós vão estar ensinando as mães de como transportar as suas crianças seguras no carro. A gente vai para um breve intervalo. Voltamos já. A vida é um hospital onde quase tudo falta. A vida é um hospital onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta. O MID está de volta. Vamos falar um pouco mais sobre o Instituto Rodrigo Marqueschi. Rodrigo, no último dia 7 de março, o Instituto fez 1 ano, né? E quais foram as principais conquistas nesse 1 ano de fundação? Olha, foram muitas, né? Porque são muitas dificuldades. A Magda esteve presente no lançamento, sabe como é que é, vai ser difícil. Ele foi criado para ser o quê? Para ser um braço, justamente via somar com as ações do governo, com as ações do município. A gente sabe que o governo por si só, ele não tem condição de fazer as ações. Então a ideia foi o quê? Foi pegar um know-how de 18 anos de experiência automobilística e colocar isso em prática. Nós já fazíamos algumas ações e percebemos que nas empresas onde essas ações eram executadas, o índice de redução caía acima de 60%. E muitas vezes o acidente tem como o motorista evitar. E criamos alguns projetos, estamos muito contentes, né, com os resultados. Participamos de um projeto também em parceria com um pool de empresas, que foi Rodovia Viva, que foi realizado na BR-101 Norte também. Então, isso só tem nos trazido orgulho, né? Desafio, muito desafio, persistência e resultados positivos, né? O que importa é isso, a redução de acidente. Numa época com apagão aéreo, com aumento de fluxo, hoje o Espírito Santo é uma das rotas que mais cresce. O advento da economia faz o estado crescer, mas com isso também tem os transtornos, tem os gargalos que uma ilha enfrenta. Então, ou seja, a ideia do Instituto é justamente colaborar com essa parte de educação,
e tem ações desde a criança até a pessoa de mais idade. Então a gente faz um projeto para o jovem, que é através da revistinha, do simulador. Vai ter um projeto inédito que eu vou estar agora de primeira mão lançando para vocês aqui, se chama Trânsito Ilustrado, que a gente vai detalhar numa próxima oportunidade, que eu tenho certeza que haverá um envolvimento do governo, da prefeitura e de várias empresas privadas. Ele é um projeto inédito no Brasil, pioneiro, que vai atingir todo o Espírito Santo, bastante efetivo, que vai abordar principalmente o pedestre e o ciclista. E temos a palestra que nós temos feito nas faculdades para os jovens, porque a maior causa de morte nessa faixa etária é, infelizmente, o acidente de trânsito. Magda, aqui em Vitória, algumas pesquisas na internet mostraram que está faltando ciclovias para que o trânsito melhore. Você concorda com isso? Concordo, tanto é que a Prefeitura tem projetos para ampliar. Hoje a gente tem 20 quilômetros de ciclovia, né? E tem já projetos na Prefeitura, ainda nessa administração, que vai ser acrescido mais 20 quilômetros. O projeto todo de Vitória, né, até 2010, são 60 quilômetros de ciclovia. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai estar ligando, vai fazendo um anel viário mesmo, ligando, porque hoje as ciclovias, se você for numa ciclovia, elas não levam ninguém a lugar nenhum, não tem essa ligação. Então a gente vai estar ligando isso, ampliando esses 20 quilômetros e mais 20 quilômetros até 2010, ao todo são 60 quilômetros de ciclovia, para que a gente possa estar promovendo a utilização desse outro modal que é a bicicleta, né? Porque a gente sabe que a gente tem que incentivar também essas práticas para que a gente possa diminuir a quantidade de carro nas ruas, né? A gente está sempre falando de problemas. O que vocês vêm observando de positivo nos projetos e campanhas? Bom, eu acho que a resposta que a sociedade vem dando é extremamente positiva, né? Vitória, você vê que a gente comemora essa redução da fatalidade no trânsito e também das sequelas no trânsito, porque a gente fala muito da fatalidade porque é o que é mais grave, é o que interrompe a vida. Mas tem muitas pessoas também que sofrem sequelas e que ficam acamadas e que ficam... como é que ficam essas pessoas depois de um acidente? Às vezes nem voltam a andar, nem voltam a se falar, tentam ter uma sobrevida, uma vida vegetativa. E isso a gente está vendo que a gente está conseguindo, se a gente não está conseguindo reduzir, mas pelo menos não evoluir, está ficando estanque, está ficando paralisado, né? Porque a demanda é muito grande. Mas a comunidade de Vitória, principalmente a comunidade de Vitória, que a gente está tendo um contato mais próximo agora, ela está respondendo assim com muita aceitação. As pessoas têm procurado, estão pedindo pesquisas, estão pedindo campanhas, estão pedindo essa participação. A gente tem assim um atendimento nas comunidades, né, as comunidades que precisam. Essa semana mesmo a gente está em Mangueceiro, ensinando as pessoas a utilizarem a ciclovia que lá existe. Então você vê que tem uma preocupação, sim, das pessoas melhorarem esses números. E você, Rodrigo? Eu acho que o grande resultado das campanhas é a estatística, né? Eu ontem participei de uma palestra, inclusive estava presente o coronel do Batalhão de Trânsito, o coronel Valdir Leopoldino, e fiquei muito satisfeito com a notícia que ele deu. No feriado de maio agora, nós tivemos 0 óbitos. Então isso é um grande benefício que está sendo feito graças a essa campanha da educação, também aliado à punição. E também fiquei surpreso no Carnaval, que também aqui em Vitória nós tivemos 0, com todo esse aumento que houve de fluxo de veículos, com todo esse problema do apagão aéreo que aumentou. Então nós estamos conseguindo reduzir as estatísticas de acidente de trânsito. E esse é o nosso grande desafio hoje. Juntar realmente as pessoas que estão envolvidas, os atores, né, o município, todo mundo hoje, mas saber que o principal é você, cidadão. Por melhor que façamos nossa parte, informação, campanha, depende de você se conscientizar e colaborar e reduzir esse número para você não fazer parte dessa estatística também. Hoje conversamos sobre educação no trânsito com Rodrigo Marqueschi, presidente do instituto que leva o seu nome, e com Magda Lamborghini, subsecretária de Trânsito da Prefeitura de Vitória. O Mídia fica por aqui. Até o próximo programa. Começou o rock.